Louvado seja Deus. Nós que temos mais do que 9 anos, né? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, também conhecido como Cantares, né? Capítulo de número 5, versículo 2. Nós temos falado, a última vez que eu preguei, domingo retrasado, eu preguei sobre o tempo, é tempo de despertar, e hoje nós vamos complementar essa mensagem. Eu quero só recordar algumas coisas e continuar de onde eu parei, para que nós possamos entender o despertamento que Deus quer fazer com as nossas vidas, em nome de Jesus. Versículo de número 2, capítulo 5, de Cântico dos Cânticos de Salomão. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Amém, queridos? Esse é o versículo que Deus separou, e nós vamos nesta noite repetir alguns aspectos que vimos no último domingo em que preguei sobre este assunto. É tempo de despertar. Todos nós sabemos que Salomão representa Jesus e a Sulamita representa a igreja. A Sulamita estava em sono profundo, mas o seu coração velava. E esta palavra velava, nós falamos, que quer dizer desejosa. Ninguém quer perder a salvação. Ninguém quer se desviar da casa do Senhor. Perguntar para uma pessoa qualquer que encontrou com Jesus, você quer largar Jesus? Não. Mas a Bíblia fala que Sulamita estava em sono profundo. E o seu amado estava batendo, e é como se ela não tivesse forças para poder levantar e abrir, mas o seu coração era um coração desejoso. A Sulamita estava em sono profundo, mas o seu coração velava. A Sulamita em seu coração tinha desejos, ansiava pelo seu amado, mas se encontrava em sono profundo. Vamos substituir a Sulamita pela palavra igreja. A igreja está em sono profundo, mas o seu coração vela. A igreja em seu coração tem desejos, anseia pelo seu amado, mas se encontra em sono profundo. O sono profundo daquela mulher não permitia que ela abrisse a porta para o seu amado. A igreja de Cristo está vivendo também um sono profundo. E este sono profundo é profético. Em Mateus capítulo 25, nós vimos no domingo passado, nos versículos de 1 a 13, descreve esse sono. Fala das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. E o próprio Senhor afirma no versículo 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então eu quero lembrar a igreja que aqui não tem exceção, todas estavam dormindo. Não foram 5 as virgens que dormiram, foi a totalidade. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eu quero lembrar a igreja que é a igreja que vai se encontrar com o Senhor. Deus veio a essa terra através de Jesus, e Jesus veio até nós, porque nós estávamos perdidos, nós fomos achados. Agora a igreja é que vai até o Senhor.
você possa se lembrar disso. É um detalhe tão pequeno que muitas pessoas querem delegar esse problema, essa dificuldade, essa situação para Deus. E não, é a igreja que vai se encontrar com o Senhor. E hoje, esta noite, eu quero ser essa voz profética para te acordar. Eu quero ser essa voz para despertar a tua vida. E eu quero dizer, eis o noivo, saí ao Senhor. A palavra de Deus chama a igreja a buscar a presença de Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E hoje Deus quer encher a sua lâmpada neste lugar. Encher com azeite do céu, como eu disse no domingo retrasado. Encher com o óleo da alegria. Porque a salvação traz alegria ao nosso coração. O crente, quando está moribundo, quando está aborrecido, quando ele está com dificuldades na sua área da salvação. Porque a salvação traz o óleo da alegria. A alegria da salvação, a alegria de ter o teu nome arrolado no livro da vida. Interessante que lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 20, ele diz assim, porque Jesus tinha enviado a igreja para fazer a sua obra. E muitas pessoas acham que a obra é que vai te salvar. Mas o que te salva é manter o teu nome no livro da vida, ou manter o teu nome arrolado nos céus. Você pode dizer assim, o meu nome precisa ser registrado nos céus. Então o meu nome precisa estar lá. E ele diz aqui, ele diz assim, o regresso dos 70. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Amém. Glória a Deus, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Se você for lá em Mateus, ele diz para pessoas que faziam a obra de libertação, nós expulsamos os demônios, eles nunca vos conheci. Então o conhecimento de Deus na minha vida é através de quê? De um relacionamento com Ele. Esse relacionamento não pode se encerrar. E ele diz, olha, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente nos causará dano. Não obstante, olha que detalhe desse versículo 20, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, aleluia, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Amém, queridos? Só entrará para as bodas quem trouxer azeite na lâmpada. O azeite na lamparina é importante. Mostra que nós estamos com a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que se encontra neste lugar, você está no campo do azeite. Se você precisar de azeite, é na igreja que você vai encontrar. O azeite de Deus, o azeite do céu, né? E a igreja é o campo de azeite de Deus para a sua vida. Tem azeite para a tua lâmpada hoje aqui. E eu quero lembrar a igreja sobre o sono profundo que a igreja de Cristo está mergulhada. Como eu disse lá no início, é profético. Eu já preguei muito sobre Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, não só eu, mas muitos aqui já pregaram. Mas eu quero ler esse texto que é muito importante. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 em diante, a igreja de Laodiceia. É a última carta, apontando para a igreja dos últimos dias. Estamos vivendo esses dias. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente.
quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem estás quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. E me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, o versículo 20 fala: eis que estou à porta e bato. Lá, Sulamita dormindo num sono profundo, o seu amado batendo na porta, para entrar, para ter um relacionamento, né? E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Nós muitas vezes só imaginamos que Jesus está batendo na porta dos pecadores, está batendo na porta da pessoa que está no mundo, dos perdidos. Mas aqui é a igreja do Senhor. Deus está escrevendo aqui uma carta através do apóstolo João à igreja de Laodiceia. É a igreja do Senhor que está dormindo. Jesus está batendo na porta do coração da igreja que ele mesmo comprou com seu sangue. A igreja chamada Laodiceia. E nesta igreja em Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Você imagina nós aqui reunidos, Jesus do lado de fora. E nós querendo o quê? Milagre. Mas Jesus está lá fora. Jesus está batendo na porta do coração da igreja. E nesta igreja, Jesus se encontrava do lado de fora. Ele se encontrava do lado de fora da sua igreja que ele próprio comprou com o seu próprio sangue. E Laodiceia é a última fase da igreja sobre a face da terra. É a última fase de um desviado. Desviado, ele vai num processo. E no final ele coloca Jesus fora da sua vida. É quando ele coloca Cristo para fora da sua existência. Laodiceia representa a igreja dos nossos dias. Laodiceia batia no peito e dizia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Jesus olhou para Laodiceia e lhe disse: tu nem sabes que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você já pensou o Senhor da igreja falar isso para a sua própria igreja? E você sabe por que Laodiceia era assim? Porque Laodiceia era arrogante, Laodiceia era soberba. Laodiceia valorizava os dons ao invés do fruto. Guarda isso no teu coração. Valorize o fruto, não valorize os dons. Porque Laodiceia se tornou independente de Jesus. Laodiceia só olhava para si. Eu preguei durante muito tempo, muitos meses, sobre a escada de Deus. Quem se lembra, diga amém. Amém. A escada de Deus, pô, meu Deus do céu, qual a bênção. A quem os degraus não estão presentes é cego. É o que a palavra de Deus fala lá em 2 Pedro. Vamos lá em 2 Pedro, está pertinho de Apocalipse. 2 Pedro, ele diz assim, ó, versículo de número 9: pois aquele a quem estas coisas são
Se você voltar lá e se lembrar da sequência, né? Diligência, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Então, se ele chama aquela igreja de cega, nem sabes tu que é cega, ele está dizendo que essa igreja não tinha esses degraus. A escada não estava mais presente naquela igreja, vendo só o que está perto. É uma igreja o quê? Egoísta. Olha lá, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aí é que entra um detalhe muito bacana nesse versículo, que é o que acontece com aquela pessoa que se desvia, aquela pessoa que sai, que tira Jesus da sua existência. Ela se esqueceu da purificação dos seus pecados de outrora. Laodiceia colocou Jesus para fora e voltou ao vômito. A Bíblia fala isso. Voltou a revolver-se na lama. Você pode falar para o teu irmão, nunca se esqueça de quem você era. Aleluia. Você pode olhar nos olhos dele e repetir essa frase? Você nunca se esqueça, meu irmão, de quem você era. Meu irmão, muitas vezes nós nos esquecemos. Satanás levanta o ego da pessoa e ela acha que ela conquistou sozinha, mas Jesus foi quem mudou a história. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus. Jesus, o homem manso e humilde, simples e puro, santo e obediente, bate à porta da sua igreja solicitando o seu ingresso. Ele vai até aquela igreja e bate na porta e diz: eu quero entrar e ter comunhão com vocês de novo. Mas isto para acontecer, vocês precisam abrir a porta. E a porta só tem fechadura pelo lado de dentro. O problema da igreja desses últimos dias está esperando algo extraordinário acontecer para acordar. A igreja fica colocando condições para ter esta comunhão com o seu Salvador. A maior condição é a purificação dos seus pecados de outrora. Eu fui purificado e por isso eu me prostro diante do Senhor. O que me fez me aproximar de Deus foi a purificação dos meus pecados de outrora. Não é o que eu sou hoje. Guarda isso no coração, igreja. Não deixe o diabo, as circunstâncias da vida te enrolarem, te minarem. Não existe outra condição. Pare de colocar condições para estreitar a sua comunhão com o seu Deus. A única condição para você poder voltar ao centro da vontade de Deus é: lembre-te de onde caíste. Olha lá, ó. Aquele que te purificou continua sendo o mesmo. Aleluia. É aquele que recebe a nossa confissão, recebe nosso arrependimento e nos conduz para frente. Mas é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção. E os maiores problemas da igreja são relatados na convivência irmão contra irmão. E é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. Então eu preciso estar bem com você. Eu preciso estar bem com você. Quando o marido e a mulher estão de picuinha, estão brigadinhos, nem a oração sobe. É verdade, Roberto? Nosso líder aí da área de família. Nem a oração sobe. Você é uma igreja. Imagina uma igreja comigo. Nem a oração sobe. Nem a oração sobe.
Pode ser do mais ungido, da mais ungida, não importa, não sobe. É na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção. Salmo 133 fala isso. Você quer congregar numa igreja perfeita? Você tem que ir lá para o cemitério, ser sepultado, e o vizinho da direita não vai te incomodar, nem o vizinho da esquerda vai te incomodar. Essa é a igreja que está dormindo. Aí você morre. Faz aquela cerimônia toda e deixa lá. Ninguém vai te incomodar. Anunciar umas baratinhas, alguns vermezinhos, algumas coisas, né? Mas isso faz parte do contexto humano. Pastor, eu estou assim porque fulano e cicrano se levantaram contra mim. Pastor, eu estou assim porque falaram isso e aquilo de mim. Pastor, eu estou assim porque tiraram o meu cargo. Pastor, eu estou assim porque... Meu irmão, o que não falta é argumento. Mas você sabe qual é o difícil, meu irmão? É viver como alguém que ressuscitou. Nós precisamos, a igreja diz que nós saímos das águas do batismo para viver uma vida de ressurreto. Quem conhece a história de batismo sabe que Paulo ensina isso. Vivermos ressurretos com Cristo. Nós não podemos mais viver como mortos. Precisamos viver como ressuscitados. Amém, queridos? Amém. É viver a nova vida, ou a novidade de vida. As coisas antigas ficaram para trás. Que coisas antigas Deus fala? Mas são as coisas antigas, as coisas lá, daquilo que Jesus nos perdoou. A purificação dos pecados de outrora. Deixa para trás os problemas, as dificuldades e avança olhando firmemente para o autor e o consumador da tua fé. Aleluia. Fale para você mesmo, sou eu que preciso acordar. Sou eu que preciso abrir a porta para o meu amado. Aleluia, aleluia. Deus me trouxe até isso para ele dizer, olha, o dia de acordar não é amanhã. Não adie. O dia de acordar é hoje, agora. Eu conversei com o irmão Rogério no final daquela pregação. O Rogério está aí, Rogério? Está lá atrás. Eu conversei com ele. Aliás, foi ele que conversou comigo. E ele me afirmou uma coisa muito interessante. Para Deus não existe um amanhã. O amanhã é para os que estão distantes de Deus. Que é isso? É isso mesmo, né? Louvado seja Deus. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Mas o coração está duro. Amanhã eu resolvo. O amanhã, vira mês, vira ano, vira década e vai embora. Vira aquele crente cascudo, que carrega uma casca grossa. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. O passado já passou. O futuro a Deus pertence. O hoje é o nosso tempo. Você pode dizer o hoje é o meu tempo. Aleluia. Você pode falar para o teu irmão, hoje é o nosso tempo. Você quer viver milagres em sua vida? Milagres de Deus mesmo, irmão. Ressuscite hoje, agora, e Deus te dará a vitória. Deus quer realizar milagres agora na sua vida. Basta acreditar no agir de Deus, no agora, no hoje, o aqui. O amanhã é uma ficção, meu irmão. Para o crente, o amanhã é uma ficção. Quer ver que é? Mateus 6. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo de número 27. Qual de vós? Olha, está falando com todos nós. Qual de vós?
Ele diz assim, olha, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Pode acrescentar um amanhã ao curso da sua vida. Qual de vós? Meu irmão, não importa a dificuldade, a ansiedade, a luta que você está vivendo, meu irmão, hoje Deus pode e quer mudar a sua história. Amém, queridos? É isso que Deus está falando nesta noite. O que mais me chama a atenção é que a igreja está vivendo estes dias. E o hino para a sua vida é este. O treineiro é dessa, eu não consigo, tá? A capela. Oh, Jesus. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte, e mesmo eu caído, Jesus me levanta. Aleluia. Jesus é o amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é o amor. Aleluia. O hino para esses dias é esse. Eu sei que eu sou fraco. Não queria bancar super-homem, a Mulher Maravilha, essas coisas que não vai dar certo. A Bíblia diz o que? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou. Porque a minha dependência é total. Eu peguei o tempo em que os demônios se manifestavam durante as mensagens. A igreja que eu nasci, pastor pregando e os demônios se manifestando. Desesperado. Hoje os demônios são vários. Demônio hoje vai manifestar, tu tem que cutucar ele. Sai! Aí manifesta um pouquinho. Naquele tempo. Por quê? A igreja era diferente. O Deus da igreja era diferente. Satanás era diferente. Porque era uma igreja que dependia de Deus. Vivia a dependência de Deus. Eu sou do tempo em que os crentes eram batizados durante a pregação. Anderson, o pastor Anderson foi batizado durante o louvor. O ministro do louvor mandou botar a mão. Põe as mãos aí, pastor. Eu saí impondo as mãos. Disse que Deus mandou, ele foi batizado. Não foi o pastor, não. O Espírito de Deus. A Bíblia diz que quem batiza é Jesus. Ele é o batizador. Eu sou do tempo em que agora o Senhor se manifestava durante o louvor, como eu disse agora. Em que os caroços eram arrancados durante a oração pelos enfermos. As pessoas procuravam, não achavam mais. Onde ele está? Ele sumiu, glória a Deus por isso, aleluia. Hoje tu ora e não acontece nada. É uma luta. É uma luta. Uma vez o cara que ao lado do terceiro, do telhado de uma casa de 2 andares, quer dizer, o telhado é a altura de 3º andar. O pedreiro estava lá em cima do telhado, gostou de mamar e caiu lá de cima. E foram levaram ele para a igreja. Porque o Andaraí não tinha raio-x, não tinha nada para atender ele. Aí meu irmão botou ele dentro do carro e falou, vamos para a igreja. E na igreja Deus consertou ele todo. Na hora, não foi para o dia seguinte, não foi para o amanhã. Amanhã tu vem aqui fazer uma fisioterapia, não, no dia seguinte ele está lá em cima do telhado de novo trabalhando. É isso. Nós é que colocamos limites e dificuldades para Deus agir. Nós é que colocamos os limites. Eu sou deste tempo. A pergunta é assim, você quer ver milagres? Convida Jesus para entrar na igreja. Todos nós temos que fazer o convite para Jesus. Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Entra na igreja, eu quero ver a operação dos teus milagres. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus. É isso, nós precisamos querer.
Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? Cada um quer ver o seu lado. Você chega na igreja com o teu problema, não ora por ninguém, não intercede por ninguém, nem pelo pregador. Senhor, tu conheces minha situação, eu estou desesperado, Irmão, Jó foi abençoado quando ele orava pelos amigos. Aprenda isso, igreja. Nós só vamos ser abençoados quando nós nos importarmos com o próximo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nós importarmos mesmo pelo próximo. Glória a Deus. Não espere ser amassado. Não espere ser amassado. Porque quando você é amassado, meu irmão, para você sair do amasso é complicado. Toma atitude hoje. Está em pezinho, bonitinho, arrumadinho. Então é hoje, é noite. É noite de você invocar o nome do Senhor. Aleluia. Não espere vir o tempo ruim. Eu peguei esse tempo, igreja. E Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Durante o culto, abra a mão do celular. Abra a mão dele. Olha, despreze ele. Fala assim, ó. Tchau. Desliga. Não deixa no vibrador não, porque daqui a pouco faz assim, ó. Aí você. Desliga. Eu estou falando sério, igreja. Traga uma Bíblia em papel. Traga uma Bíblia em papel. Foge da tentação do Zap, do Face, do Instagram e de outros aí. É tempo de se buscar ao Senhor. Não deixe que as redes sociais dominem a sua vida. É uma luta. Nós estamos vivendo esses dias. Por isso a igreja está tão fria. É uma dificuldade para aquecer a igreja. Exercite a oração. A Bolívia está vivendo uma paralisação e uma ameaça muito grande de um conflito interno. Já tem 10 dias que estão parados. A Bolívia parou. Os crentes estão indo a pé para a nossa congregação, andando mais de 4 quilômetros. Idosos, gente pequena, jovens, adolescentes, todo mundo caminhando, porque não tem nada. A dificuldade chegou. E aí, quando a dificuldade chega, você começa a se lembrar da importância que a casa do Senhor tem na tua vida. Como é importante a presença de Deus na nossa vida. Muitos vão ao culto e não sabem se voltarão para suas casas. Porque é guerra no meio da rua, é confusão no meio da rua. Eu sei que no tempo lá do passado, muitos que se encontram aqui gostavam de confusão. Tem gente que vai para o Maracanã não torcer, para brigar. Tem gente que vai para um baile para brigar. Tem gente que gosta de confusão, mas o povo de Deus não gosta de confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de ordeiro, é um Deus de paz. E que ensina os cordeiros e as ovelhas a serem de paz. Nós temos que buscar a paz e nos empenharmos para alcançá-la. Os crentes estão tendo que demonstrar a sua fé lá na Bolívia de uma forma diferente, porque estão sendo amassados, estão orando nas ruas e nas praças. Já está ruim de orar em casa, está ruim de orar na igreja. Eu vou orar na rua e na praça. Meu irmão, não espere chegar esse tempo. Comece a colocar o teu joelho no chão e começar a clamar por essa nação. Aleluia. Porque a Bíblia diz, quando eu oro por essa cidade, quando eu oro por essa nação, eu vou viver a paz. Eu vou viver a paz. Eu tenho que orar pela paz na cidade, para poder usufruir a paz da cidade.
A igreja será apertada. Meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. A igreja será confrontada em sua fé. Nós estamos vivendo o ano da fé. Por que Deus me deu esse versículo? Essa frase, o ano da fé? Porque Deus vai provar a fé de quem tem fé. Você diz que acredita em Jesus? Então você vai ter que provar que acredita em Jesus. É assim que funciona com Deus. No céu só vai entrar crente de verdade. No céu só vai entrar crente de verdade. Deus prova o nosso coração. Igreja, onde está o seu coração? Jesus está lá fora pedindo para entrar e transformar a sua vida. Jesus quer operar milagres no meio da sua igreja. Pois a igreja continua sendo do Senhor. Quem é do Senhor, levanta a mão e glorifica a Deus. Fala assim, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Aleluia. Cresça e se torne um adulto em sua maneira de viver a fé. Deus levantou cada um de nós para guerrearmos. Somos soldados de Cristo e precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Deixa o Espírito te convencer do pecado, da justiça e do juízo. A obra é dele e ele não divide a sua glória. E hoje é noite de acordarmos, igreja. A igreja do Senhor tem vivido um sono profundo, mas muitos estão desejosos de acordar, de despertar, e aleluia por isso. Aí vem o velar da Sulamita. E o velar da Sulamita, como eu disse lá naquele domingo, que saudade da comunhão que eu tinha com o meu Senhor. Você não precisa chegar a esse ponto. Se você acordar, você não vai mais viver de saudade. Você vai viver a realidade da tua comunhão com Deus. Que vontade que eu tenho de voltar a me envolver com a obra de Deus. Eu tenho saudades. Saudade do meu envolvimento com os compromissos da igreja, com os dízimos, as ofertas, a oferta de promessa de fé. Eu não quero perguntar não, mas muitos de nós paramos até de ofertar na oferta de promessa de fé. Lá no início eu fiz um voto a Deus. Um voto que era difícil para mim honrar. Mas Deus me ajudou a honrar. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Se você buscar as coisas difíceis com Deus, Deus te ajudará. Saudade das vigílias em que eu me derramava na presença do meu Salvador. Nós sabemos que precisamos acordar. Eu preciso, cada dia. Mas sabe qual é o nosso problema? Adiamos. Colocamos sempre para amanhã. E o amanhã, como eu disse, não existe para o crente. É uma ilusão. Mas muitos de nós teimamos em fazer do amanhã a nossa referência. A nossa referência a Jesus não é o amanhã. Amanhã eu vou começar a nova dieta. Amanhã eu vou começar a parar com os vícios. Amanhã eu vou parar, vou mudar meus hábitos. Amanhã e amanhã. Meu irmão, para de falar no amanhã. Amanhã eu vou voltar a ler a Bíblia. Amanhã eu vou voltar a orar. Amanhã eu vou subir no monte. E por aí vai, meu irmão. São tantos os amanhãs. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Amanhã eu vou procurar o meu pastor, vou procurar o meu líder, vou dizer para ele que eu estou de volta. Amado, pare de se enganar. Você sabe qual é o problema. Nós sabemos qual é o problema. Onde tudo começou. Por isso que Deus fala, lembra-te de onde caíste. É o início de tudo. E o amanhã dura anos para muitas pessoas. Romanos 13, eu fui nesse versículo também, eu quero voltar porque é importante. Romanos 13, versículo 11, diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha como é que Deus fala para a igreja. Nós conhecemos o tempo. Você pode falar para o teu irmão,
Deus diz que nós conhecemos o tempo. Aleluia! Já é hora de nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está mais pertinho. Jesus está às portas, meu irmão. Os estudiosos aí, meu irmão, aqueles que futucam mesmo a Bíblia e vão no tempo, na linha do tempo, meu irmão, estamos em cima do momento sério, o momento mais sério da igreja, o momento do arrebatamento. É o momento que muitos dizem, né? Que Deus deixou percentuais para nós meditarmos. Com as virgens, 50%. Imagina, metade da igreja sobe, a outra não. Os leprosos, só um voltou para agradecer e adorar a Deus. 10%. Você imagina? Os percentuais são muito pequenos. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos os remanescentes de Deus. Sermos aqueles que vamos guardar a fé. Eu preciso guardar a fé. É uma atitude pessoal. Eu preciso guardar a fé. Fala para o teu irmão, o dia de acordar é hoje. Fala para ele, o momento de acordar é agora. Na última mensagem eu falei sobre os sintomas que o Senhor havia me mostrado a respeito da igreja que dorme. Eu fui lá em Jeremias, capítulo 8. São 4 versículos só. Jeremias 8. Pequenininho, versículos. A historinha aqui é rápida. Ele diz assim: dize-lhes mais, versículo 4. Assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O povo de Deus se esquece ou não quer se aprofundar nesse assunto tão importante para a obra de Deus, para a casa do Senhor, que é o juízo de Deus. E o Espírito Santo trabalha exatamente nessas 3 dimensões. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o primeiro momento que eu preguei aqui foi falar do arrependimento. O primeiro sintoma da igreja que dorme é que ela não se arrepende mais dos seus pecados. Ela faz e não percebe que fez. O arrependimento deverá ser acompanhado do fruto do arrependimento. Lucas 3 fala isso. Vamos lá em Lucas 3. Lucas capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz no discurso, na pregação de João Batista: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amados, precisamos produzir o fruto do arrependimento. Senão seremos como o mundo. O verdadeiro crente produz o fruto do arrependimento. Quem não produz o fruto é falso. Está fazendo a obra da mentira, a obra do diabo, produzindo remorso. E hoje nós vamos falar desse segundo sintoma que Deus fala no versículo do capítulo 7, no último finalzinho do versículo 7 de Jeremias.
8. Jeremias 8, ele fala lá no finalzinho, ele diz assim: mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O segundo sintoma da igreja que dorme é que ela não acredita mais no juízo de Deus. Jesus já está para voltar há tanto tempo. Isso já virou até conversa. Isso é a história da igreja, é a história do ministério, é a história de pastor, é a história disso, é a história daquilo. Isto representa perder o temor do Senhor, o temor de Deus. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, Jesus. O crente perde o tino, perde a direção e ele perde também o temor, que é o princípio da sabedoria. Ele deixa de ser sábio. Em Provérbios 1, 7 nos afirma que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, olha que a palavra é forte, hein? Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em Provérbios 8:13, a palavra nos afirma que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Em Provérbios 16:6, a palavra nos afirma que, pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Meu Deus! Então você quer evitar o mal? Tema o Senhor. Amém, queridos? Amém. O crente se torna estúpido, como diz aqui esses versículos, louco, perturbado, desorientado, sem referência. Ele deixa de ser guiado pelo Espírito de Deus e para ser guiado pelas suas emoções, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio entendimento e, em muitos casos, pelos demônios. Você sabe que tem demônios que guiam as pessoas. Hoje pedirão a sua alma, e para quem será? Pergunta Jesus naquela parábola a respeito. Vamos lá, em Lucas 12. Lucas capítulo 12. Versículo de número 21. 19 a 21. Quando Jesus reprova a avareza, né? E tem aquele homem que ele conta aí, bate no peito e diz: vou construir celeiros, vou fazer. Está pensando no dia de amanhã, olha. E Jesus falou: ô louco, está que nem paulista, né? Paulista que chama os outros, ô louco, hoje te pedirão a tua alma. Olha, versículo 19: então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, que não é rico para com Deus. É aquela pessoa que não pensa na igreja. É aquela pessoa que não pensa nos seus irmãos. É aquela pessoa que não pensa nas consequências. É aquela pessoa que só pensa em si mesmo. É aquela pessoa que só vê o que está perto, como nós falamos lá da época da escada. Não consegue enxergar a eternidade. Torna-se uma pessoa inconsequente, infantil, débil e louca, diz a Bíblia. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas assim. Talvez o mais enfático seja o exemplo de Esaú. Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Ele não quis esperar um tempo, talvez algumas horas, tempo de preparar uma comida. Tem pessoas que não sabem esperar. Isso para ela é uma prova muito difícil. Tem pessoas que é difícil esperar. Eu vou contar uma história para os irmãos, por favor. Tenham paciência, daqui a pouquinho acaba. Eu conheci um missionário, que para mim ele era o missionário Alberto da Argentina. E ele me ajudou a fazer até aquela apostila. Nós fizemos juntos, de cura e libertação. E ele me contando como ele amava o pastor dele.
Teve um dia que o pastor dele falou assim: Roberto, eu preciso falar com você. Me procure no meu gabinete o mais cedo possível. Ele chegou lá, 8 horas da manhã. Ele só foi ser atendido 10 da noite. E ele ficou esperando. Sabe o que ele me disse? Aquilo marcou a minha vida. Ele disse: meu pastor é um homem muito ocupado. Meu pastor é um homem muito ocupado. 10 horas ele entrou, o pastor dele recebeu. Você ainda estava me esperando? Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Esperar são princípios de Deus. Por isso que nós devemos esperar com paciência. A igreja tem que esperar a volta do Senhor, preparado. Esperar com o coração limpo. Olha o que ele me disse. Ele podia falar: meu pastor é esquecido, meu pastor não se preocupa comigo, meu pastor faz isso, meu pastor não faz aquilo. Ele poderia citar uma lista imensa, criticando o seu pastor por não se lembrar dele lá na porta. Mas ele só pensava: meu pastor é um homem muito ocupado. Ele deve estar com coisas muito mais importantes do que o que ele tinha que falar. Isso é o que dominou a mente daquele jovem. Dominou a mente daquele jovem. Aquele jovem, ele me contava que ele fazia visitas a um hospital infantil. E ele chegava naquele hospital, ele orava por todos os... Ele chamava de baby, né? Bebê pequenininho. Eu não sei como é que se fala em castelhano. Mas os ninos. Ele orava os ninos todos. E quando ele tinha que voltar, 3, 4, 5 dias depois, ele perguntava pelos ninos todos, todo mundo legal. Naquele hospital não tinha mais óbito. Porque o servo de Deus, com um coração desse nível, impunha as mãos e orava. Que coisa linda. Que coisa linda que eu vejo. Que coisa linda eu vejo. Mas se você marcar: pastor, depois do culto o senhor me atende? Atenda. Eu vou lá e vou separar o ofertório e falar: aguarda só um pouquinho. Quando eu abro a porta, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Essa é a igreja atual. Não tem mais ninguém. Meu pastor nem liga para mim e vai sair da igreja dizendo isso. Meu pastor está nem aí para ouvir. Já aconteceu isso algumas vezes. Eu abri a porta: cadê o irmão? Foi embora, desistiu. Eu falo: aí eu me lembro do Alberto. Eu me lembro do missionário argentino Alberto, de como ele era. Meu irmão, nós não temos que andar pelo que vemos, nós temos que andar pela fé. Aleluia. Nós não somos mais como o mundo é. Nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. Se você não consegue viver essa diferença aqui, como você vai querer viver no céu? Então nós precisamos nos lembrar disso. Esaú não quis esperar. Nós estamos vivendo o tempo do imediatismo. Mas no tempo de Esaú, não era assim. Hoje tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ter velocidade. Meu irmão, tu pega o celular, bota lá qualquer coisa e fica aquilo rodando e fala assim: essa minha internet não está valendo mais nada. Olha só, se você trabalhasse em informática alguns anos atrás, meu irmão, tu levava dias e dias, às vezes semana, para atualizar um cadastro como dos contribuintes individuais e domésticos. Uma loucura.
E você ficava em casa recebendo telefonema. Olha, deu uma paridade aqui na fita magnética número tal, sexto rolo. Olha, eu vou, o que eu faço? Dá o quê? Pula isso aí, o que eu vou fazer? Segurar milhões e milhões de registros por causa de um. Pula, esquece, podia ser o teu, mas o que eu vou fazer? Você comprova essa tua história. Na hora que você for lá para poder comprovar, você não vai ter registro lá. Era assim naquela época, hoje é diferente. Hoje tu não perde nada, meu irmão. Você tira uma foto, não perde nunca mais, está ali no celular a vida inteira. Não é isso mesmo? Meu irmão, quem era da informática antigamente era assim. Foi do tempo de fita de papel. Meu irmão, você tinha que esperar um leitor de fita de papel para ler um registro. E você colocava um cartão perfurado para ele poder identificar quem era. Os processos eram lentos. Hoje tudo é rápido. Então a humanidade, no momento que é tudo na hora. Então com Deus tem que ser assim. Toma lá da cá. E com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Tudo tem que ser como eu quero. Já viu as crianças? Como com cebola, mamãe. Tira a cebola. Mas tem ketchup demais. Tira ketchup demais. Tudo tem que ser como quer. O bife está muito passado. Né? O dia que não tiver, vai dar valor àquele durão mesmo. É porque tem hoje. Aí tu escolhe. No meu tempo eram 14 irmãos, sentava, a mamãe botava o prato, não quer nem saber o que tinha, meu irmão, comia tudo. Comia tudo. Hoje, eu não gosto de maçã. Meu irmão, no meu tempo, para comer uma maçã tinha que ter febre. É sério, meu pai só dava maçã se tivesse febre. E só levava comida de galinha para dentro de casa, canja de galinha para minha mãe, só se ela estivesse grávida e assim mesmo em trabalho de parto. Eu estou falando das coisas verdadeiras, irmão. Hoje a pessoa, coxa de galinha, pé de galinha, meu irmão, comi muito pé de galinha. Pé de galinha, olha, bom colágeno, é sério. Vocês falam da minha pele, dessa dieta, do velhinho, não envelhece muito, mas meu irmão, é pé de galinha. Comi muito pé de galinha. Comi muito. Meu irmão, as dificuldades, meu irmão, eu nunca passei fome, mas eu comi o que tivesse. O que tivesse eu comia. O pé da galinha tirava a unha dela. É sério? É verdade? Não é assim que funciona? Então eu tiro a unha mesmo do pé da galinha. Quem já comeu pé de galinha aqui? Aí, glória a Deus! Quantos alimentados aqui com pé de galinha? Pescoço de galinha! Meu Deus, eu já comi pescoço de galinha. Pescoço de galinha. Mas olha, garotada, pescoço de amor. Morre. Quando tiver com a barriguinha bem vazia mesmo, aí vai comer tudo, velho. Vai comer até osso de galinha. Eu disse, foi no meio da semana aí que eu preguei, foi quarta-feira, eu falei de um testemunho de uma missionária da CBAD. As crianças comiam barro na África. Viviam só até 11 anos no máximo, as crianças. Ela se apaixonou por uma delas lá e quis adotar aquela criança, veio para o Brasil, tratou de tudo, quando voltou a criança já morreu. Irmão, hoje nós estamos vivendo isso que está lá fora, está vindo para dentro da igreja. Não, eu não vou orar. Deus vai me dar porque ele é meu pai. Pelo amor de Deus, não vai ser assim não, meu irmão. Assim que dá a igreja está cheia de chiqueiro, meu irmão.
Vamos ajoelhar, poucos se ajoelham, a maioria fica sentada. Meu irmão, reverência. Meu irmão vai esperar o quê? Vir um apocalipse aí para poder cair de joelho? Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Com dor ou sem dor. Tu está pensando que o meu não dói? Não, dói também, meu irmão. Dói também. Às vezes eu caminho e dói. O que eu vou fazer? Caminho. Se eu parar, vai ficar pior, você vai trevar tudo, vai ficar assim, ó. O pastor vai ficar andando assim, ó. O joelho está duro. Ó. Nós precisamos, em nome de Jesus, lembrar disso, meu irmão. Tudo tem que ter velocidade. Se demorar, surge o que? A murmuração. Hoje nós estamos vivendo uma igreja que murmura o tempo todo. O tempo todo murmurando. Seu pastor, já são 8h30 quase, pastor, você não vai acabar esse culto, não? Calma, aquieta, o teu milagre está a caminho. Está chegando aí o teu milagre. Tem que ser como eu quero, porque se não for, eu dou um ataque. Esaú vendeu o seu direito por um prato de comida. Você sabe quantos dias uma pessoa vive sem comer? Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. Não morreu. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Não morreu. Jonas ficou dentro de um peixe, enrolado lá no meio das algas, 3 dias. Não morreu. Quantos dias uma pessoa morre por falta de comida? Mas a danada da ansiedade levou Esaú a abrir mão de tudo o que ele tinha. Todas as promessas para a vida dele, ele abriu mão. E muitas vezes na ansiedade da igreja, tudo é perdido. Todas as promessas de Deus para a tua vida, joga fora. Foi a ansiedade que prejudicou Esaú. Esaú deixou de raciocinar. Deixou de ser sábio. Ele enlouqueceu. Só um louco para perder a sua primogenitura. Esaú não pensou em ninguém. Nem nele mesmo ele pensou. Assim, uma pessoa quando fica nesse estado, ela não consegue raciocinar. Ela se torna irracional. É como um cavalo ou como uma mula, diz o salmista no Salmo 32. Vamos lá. Salmo 32, já estamos acabando, tá, filhos? Fica quieto aí que a tua bênção vai chegar. Aleluia. 32, versículos 8 e 9. Olha só o que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então o conselho de Deus vem debaixo da vista dele, olha. E ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de toda sorte não te obedecem. A instrução e o ensino do Senhor nos faz andar por um caminho seguro. Neste caminho o Senhor nos acompanhará o tempo todo e nos aconselhará. Meu irmão, permaneça no caminho, e ali você vai ser aconselhado pelo próprio Deus para as ações que você precisa fazer. Mas o que acontece quando tomamos decisões como as de Esaú? Tornamos-nos como um cavalo e como a mula, sem entendimento, só colocando freios e cabreços. De outra sorte não obedeceremos. Hoje é noite, amados, de regressarmos para o caminho de Deus, o caminho santo, o caminho onde o animal feroz não anda, não passa. Hoje é noite de nos submetermos ao governo da palavra. Não adianta falarmos da palavra, não adianta pregarmos a palavra, o que adianta é obedecermos a palavra. Tornemo-nos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes ou até pregadores. Pare de se enganar.
antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. A verdade nós conquistamos através de quê? Do estudo da palavra, mas a graça, meu irmão, somente através da obediência. Você quer crescer na graça? Por isso que Jesus fala, né, para Paulo, a minha graça te basta. Qual é o exemplo para nós? É Jesus, a minha obediência te basta. Sede meus imitadores. Então nós precisamos imitar ao Senhor, imitar aqueles que imitaram o Senhor. Paulo chama para si essa responsabilidade, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje é noite de abrirmos a nossa vida, a nossa casa espiritual para Jesus entrar. Eu vou convidar o louvor. Eu peço para que você fique sentadinho ainda, tá? Não é hora de